A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos preciosos irmãos, quinta-feira, 7 de abril de 2022, minha Bíblia está aqui aberta em Marcos, capítulo 14, versículo 37 e 38, vamos para a parte 11 do tema, Deus não está irado conosco. Olha só, Marcos 14, 37 e 38. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, como somos bem-aventurados de estarmos ouvindo dia a dia essa palavra. Jesus disse que aquele que renuncia a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, né? E segue ao Senhor, é bem-aventurado. Então, somos bem-aventurados, Casa na Rocha, aquele que está ouvindo, querendo praticar, misturando com oração, né? Aqui nesse texto nós vemos que Jesus dá uma orientação muito preciosa para Pedro. Olha só que coisa boa, irmãos. Nem ao menos uma hora pudeste vigiar comigo. Queridos, hoje é luxo, né? Separarmos uma hora para alimentarmos a nossa alma. Uma hora diária, meu Deus, o pão de cada dia. Vemos que o inimigo distrai o ser humano, né? Crentes, incrédulos, né? Para que eles estejam tão ocupados como Marta e que não tenham tempo de alimentar a sua fé, não tenham tempo de ter comunhão com Deus de qualidade, de forma que eles vão morrendo, não é? Jesus disse, venham a mim para terem vida, bebei do meu espírito, né? Senão não tereis vida em vós mesmos. Então, essa comunhão é alimento. Jesus disse, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Este pão do céu, maná escondido, essa comunhão diária com Deus, seja com o próprio cabeça, em oração, ou com o seu corpo em estudo bíblico, né? Nós estamos aqui agora, o corpo de Cristo unido, estudando essa palavra. Isto é investimento espiritual, é como recarregar a bateria do celular. Então, se nós não tivermos, como em Atos dos Apóstolos, uma pegada firme, não digo fanática, sabe? Mas realmente com qualidade, a carne acaba prevalecendo. Então as ervas daninhas vão aparecendo e a pessoa não vai ter estrutura para ultrapassar a preocupação, naufraga na fé. A pessoa não tem estrutura para perdoar e amar, acaba sendo vencida pelos sentimentos tóxicos, não é? Pelas bactérias espirituais da inimizade, ressentimento. E também acabam caindo em tentação, né? Porque não estão vigiando. Ali Jesus falou, olha, se você não vigiar uma hora por dia, pelo menos em oração, né? Você vai cair em tentação. E caindo em tentação a pessoa fica cega, né? Porque o pecado ele cega. Aí a pessoa entra numa frequência do engano, é muito difícil sair. Se não tiver temor do Senhor, vai acrescentando pecado sobre pecado, extinguindo o Espírito Santo. O que nós vemos, queridos, que essa estrutura espiritual, esse investimento de estar uma hora por dia, tenho enviado bastante áudios para os irmãos, a Bíblia diz em Colossenses 3, né? Habite em vocês ricamente, abundantemente a palavra de Deus. Esse alimentar-se no Espírito, né? Derramar para a sua alma os nutrientes da graça, como diz em Romanos 5,17, né? Que os que receber, meus irmãos, a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Então tem aqueles que vencem, porque têm estrutura espiritual, e os que são derrotados, que caem em tentação. Porque o inimigo está ao derredor, né? Buscando como leão a quem possa tragar. Ele está ali concentrado, determinado, focado em matar, roubar e destruir. O crente carnal fica fácil, né? Porque o alimento da serpente é o pó. E o homem foi feito um pouco menor que os anjos. Então não temos a menor chance de, na carne, discernir e prevalecer contra as estratégias astutas de Satanás. O homem carnal, por mais que ele tenha um QI elevado, ele não tem estrutura para vencer todo o pecado. Veja só, é como eu chegar numa academia e um atleta lá falar para mim, olha como se levanta 120 quilos. Assim, você pega com a mão, você levanta. Ele diz, agora faça. Entende? Eu, com a minha estrutura física atual, eu não tenho como praticar, por mais que eu tenha entendido. Então, quando ele fala para robustecer os lombos da fé, ele está falando que é um nível de comunhão que produz um desempenho que vence Satanás.
E quando essa comunhão ela é esporádica, relaxada, quando essa comunhão ela é descompromissada, ela é distraída, de má vontade, morna, né? É o descaso mesmo. Ela é como aquela pessoa que está se alimentando, mas não está se nutrindo. Vamos dar um exemplo que a pessoa está com anemia, né? Porque ela está se alimentando, mas não o que ela precisa de proteínas, sais minerais. De repente a comida é de má qualidade ou ela está comendo menos do que ela gasta de energia. Então nós temos que ter uma certa energia para vencer Satanás. Lá em Efésios capítulo 6 fala 3 vezes. Revesti-vos para que possais. Enchei-vos do Espírito para que possais. Então ele está falando de um patamar, né, na batalha espiritual, que se nós estivermos abaixo daquela estrutura espiritual necessária, nós acabamos não prevalecendo. Então, mesmo o cristão tendo o Espírito Santo no Espírito, se isso não se derrama para a alma, em consagração, comunhão, acaba se tornando frágil. O Espírito não comunicando com a alma vai lá para a carne, entende? É como se a alma estivesse ali no meio, aqui à esquerda está a carne, à direita está o Espírito. E se nós não voluntariamente derramarmos do Espírito através da consagração, a alma então está ali no meio. Ela foi feita para se alimentar do Espírito, não é? Mas por causa da queda abriu-se uma outra oportunidade, né? A carne. Então o inimigo via carne, mundo, distrações, procura prender o homem o máximo sem ele se alimentar, sem que ele perceba. Então o diabo vai distraindo o homem até que seja tarde. Ele cai no inferno e ele descobre que sua alma está despreparada. Tem um arrebatamento e a virgem não tinha azeite de qualidade, né? O que acontece, meus irmãos? Se não temos uma comunhão de qualidade, podemos não perceber. Entende? Não podemos nem perceber. Ou vamos perceber no arrebatamento, que fica na grande tribulação, ou morre e chega lá contaminado, porque não teve esse zelo, esse temor, essa humildade. Então avacalhou mesmo, né? Então veja que seriedade. A eternidade da alma, o inimigo sabe que tirar a coroa é fácil. Basta com que o crente seja morno. Então ele não vai se desviar completamente. Ele vai pegar leve e a carne vai prevalecer, ele não vai perceber. As ervas daninhas vão crescendo, sufocando a semente. Aí o crente vai achando natural viver ansioso, sem confessar, né? Preocupado. Viver magoado, ressentido, né? Normal. Viver com algum pecado que, afinal de contas, não sou de ferro, né? Todo mundo peca, Deus é amor. E a pessoa vai entrando não só no pecado, mas na consciência contaminada. O que significa? O inimigo ele leva a pessoa a pecar e através dali ele coloca um sofisma, onde ele procura mostrar para a pessoa que aquilo não é pecado, porque ele entrou pela brecha do pecado, ele entrou. Quando ele entra pela brecha do pecado, ele cria uma consciência através dessa brecha de que aquilo não é pecado, não tem importância, que aquilo é uma coisa assim, nada a ver, não dá nada, que tem. Quando ele convence através dessa brecha, a pessoa não vai se arrepender de fato. Ela não vai se limpar. Ela vai permanecer suja. E cada vez mais o inimigo vai endurecendo o coração, cegando o coração, esfriando o coração, colocando amores rivais, ídolos, novos apetites, novos ares, de maneira que, quando a pessoa ela é infectada pelo pecado, ela não tem o temor do Senhor, um abismo chama outro abismo, por quê? Porque à medida em que ela vai entrando na dimensão do pecado, o inimigo vai cegando pelo engano do pecado, pelo prazer ilusório do pecado, essa pessoa vai cada vez mais, como a porca que volta para a lama, como o cão que volta para o vômito, repensando e tendo uma outra consciência. Ela vai perdendo a mente de Cristo, porque a alma não está se comunicando com o Espírito. Então, quanto mais ela cede à carne, mais a carne vai oferecendo, né? É como um cliente, né? Conforme ele vai comprando, você vai vendendo. Então, quando a alma ela vai cedendo para a carne, cada vez mais fica interessante. Quanto mais ela se alimenta da carne,
mas parece que aquilo é melhor do que a consagração. De forma que hoje muitos cristãos pensam que a diversão é melhor que a consagração.